Para a atividade proposta, o teste mais simples e recomendado, considerando a familiaridade e vasta documentação, é o teste funcional com a ferramenta Selenium Parte 1. As demais partes aprofundam o uso do Selenium, enquanto a parte 1 introduz os conceitos básicos necessários para atividades. O Cypress, embora uma excelente ferramenta, pode ter uma curva de aprendizado inicial ligeiramente maior para quem está começando. Aqui está um resumo de como abordar a atividade usando Selenium Parte 1, com foco na simplicidade e clareza. Apresentação da ferramenta Selenium. O que é? O Selenium é um framework de código aberto para automação de testes em aplicações web. Ele permite simular as ações de um usuário real em um navegador, como clicar em botões, preencher formulários e navegar entre páginas. Motivo da escolha: é uma das ferramentas mais populares e utilizadas no mercado, com grande comunidade e vasta documentação, facilitando o aprendizado e a resolução de problemas. Além disso, suporta diversas linguagens de programação, como Java, Python e outros, e navegadores como Chrome, Firefox e Edge. Para a parte 1, focaremos em um exemplo simples, ideal para a atividade. Descrição do software e funcionalidades. Software. Usaremos o Studio Visual Basic, acompanhado do GitHub e do Bcrypt. Funcionalidade. Concentre-se em uma única funcionalidade básica, como no Visual Studio Code, verificar se o campo de busca está presente e se é possível digitar nele. Formulário de login. Verificar se os campos de usuário e senha estão presentes. Cenário e casos de teste simples. Cenários. Ao acessar o Visual Studio Code. Casos de teste. Primeiro caso de teste. Acessando o login, verificar se existe o nome logado. Se sim, ele informará login bem-sucedido. Se houver erro, ele informará falha no login. Segundo caso de teste. Acessando senha. Verificar se a senha está correta. Ele informará login bem-sucedido. Se houver erro, ele informará falha no login. Python, que implementa um sistema básico de criação e verificação de usuários, armazenando as informações em um arquivo de texto. Vamos à explicação, sem fazer correções no momento, focando em descrever o código como ele está. Gera senha. Função. Gera uma senha aleatória. Como funciona? String ASCII letter contém letras maiúsculas e minúsculas. String digits contém número de 0 a 9. String punctuation contém caracteres de pontuação. Caracteres combina todos os caracteres acima. Random choice. Caracteres escolhe aleatoriamente um caractere de string caracteres. Join concatena os caracteres escolhidos para formar um string de senha. Retorno senha gerada. Criar usuário. Função. Cria um usuário e armazena no arquivo específico. Como funciona? Senha.encode, abre parênteses, abre aspas,
UTF-8, fecha aspas, fecha parênteses, codifica a senha para bytes. ByScript.hashPower, abre parênteses, senha, underline, bytes, vírgula, ByScript.gensalt, abre e fecha parênteses, gera um hash da senha usando ByScript. Ponto decode, abre parênteses, abre aspas, UTF-8, fecha aspas, fecha parênteses, decodifica o hash para string. With open, abre parênteses, caminho, underline, arquivo, vírgula, aspas, a, aspas, fecha parênteses, as, arquivo. Abre o arquivo em modo de adição. Append. Arquivo.write, abre parênteses, pontinho, fecha parênteses. Escreve o nome de usuário e o hash da senha no arquivo separado por 2 pontos. Hash. Main, função principal do programa. Como funciona? Define o caminho do arquivo de usuário. Cria o diretório se ele não existir. Criar o usuário João com a senha, abre aspas, dupla, OR igual a U mais percente, abre aspas, QDZ, fecha parênteses, fecha aspas. Apenas se o arquivo não existir. Entra em um loop para criar novo usuário. Pergunta se o usuário deseja criar um novo usuário. Se sim, pede o nome de usuário. Gera uma senha aleatória, exibe a senha gerada e pede confirmação. Se confirmado, cria o usuário. Se não, sai do loop. Imprime um aviso sobre segurança. Verificar login. Função: verifica as credenciais de login. Como funciona? Abre um arquivo de usuário para leitura. Itera pelas linhas do arquivo. Divide cada linha em nome de usuário e hash da senha. Compara o nome do usuário fornecido com o do arquivo. ByScript check PW, abre parênteses, pontinho, fecha parênteses. Verifica se o hash da senha inserida corresponde ao hash armazenado. Retorna true em caso de sucesso, false em caso contrário. Trata file not found error e value error. Exemplo de uso de verificar login. Pede o nome do usuário e senha para login. Chama verificar login. Imprime uma mensagem de sucesso ou falha. Nos 5 próximos slides, é possível verificar a demonstração com o Selenium. Esse exemplo usa o Python e o Selenium. Tá? Nos dois últimos slides, está mostrando o teste com êxito e o teste com erro. Tá?
E aqui eu finalizo as explicações.